Olá, seja bem-vindo ao FFM Talks, o projeto de compartilhamento de informações e boas práticas da Fundação Fritz Miller. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a adequação de processos e os cuidados com as pessoas durante a pandemia da Covid-19. E para isso, nós recebemos aqui os gestores da Master, uma agroindústria que é referência na criação de suínos e no processamento de alimentos. Mas antes da gente iniciar o nosso bate-papo, vamos entender a relação da Master com a Fundação Fritz Miller. E para isso, eu dou as boas-vindas à nossa gerente executiva, a Raquel Schirman, e a convido a apresentar os nossos entrevistados. Bom, boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês aqui nessa tarde, né? Agradecer a presença dos executivos aí da Master, seu Mário, Moacir e Cristiane. É uma honra tê-los no nosso primeiro FFM Talks, né, para contar um pouquinho a história de vocês, para que Santa Catarina conheça um pouco mais dessa empresa de referência, não só aqui do estado, mas também de todo o Brasil, né? Então, a gente está aí há um bom tempo com essa parceria com o programa PAEX, né, que eu acredito tem ajudado muito a empresa nesse momento, né, de novos desafios que a gente enfrentou aí com a chegada do Covid esse ano. Então, convido o seu Mário para falar um pouquinho aí da história da Master, para que todos possam conhecer melhor. Ok, Raquel, ok, Sabrina. É um prazer a gente poder compartilhar um pouco da nossa história, né? Na verdade, a Master nasceu primeiro da nossa vontade de novos desafios, né? Depois de 21 anos trabalhando numa empresa de alimentos também, né? Mas eu diria que a Master nasceu dentro ainda da vontade da época de faculdade ou mesmo dentro da família. Toda a minha família sempre foi de pessoas que montavam os seus negócios próprios, né? E já desde o primeiro ano que eu passei a atuar como profissional, prestando serviço para uma empresa da área, sempre na cabeça eu tinha que um dia eu ia fazer alguma coisa, montar a minha empresa. Então, e a Master, na verdade, nasceu de uma oportunidade de negócio. Quando eu era executivo na antiga Perdigão, nós montamos uma parceria com uma empresa brasileira que tinha uma parceria com uma empresa inglesa de material genético de suínos. E eles instalaram na nossa região uma unidade de produção que, tecnicamente, a gente denominava de multiplicadora. O que era? Era produzir material genético para os produtores da nossa empresa, à época Perdigão, poderem produzir os seus animais. Se passaram 10 anos da implantação dessa unidade e a empresa inglesa quis se desfazer da unidade. E aí surgiu a oportunidade que eu tanto sonhava, de começar a minha empresa. E foi uma oportunidade de desafio e de muita coragem, porque a companhia inglesa, eu sempre conto, de que ela não aceitava pagamento em cruzeiros, que era a época, né? Cruzados, eu acho que até mudou tanto o nome da nossa moeda, né? Mas ela só aceitava vender em dólar. E dólar era uma coisa, como hoje mesmo, né, muito volátil, né, dentro do nosso país. Mas nós fizemos uma leitura de que aquilo era uma oportunidade, né, a oportunidade de eu montar a nossa empresa, e eu aceitei. Aí a gente acordou os valores, como eu não tinha todo o dinheiro, me facilitaram, dei uma entrada e fiquei de pagar em 5 anos em moeda dólar. E aí você começava a não dormir um pouco, porque tinha essas coisas. Mas, como se diz de que a sombra vem para quem planta árvore, na verdade, o que aconteceu? Nossa empresa, eu fiz um contrato em 29 de abril de 1994. Em seguida veio o Plano Real, que fez aquela equiparação da moeda, transformou o cruzado em real e houve uma equiparação de 1 para 1. E por incrível que pareça, o real se valorizou, valia mais, R$1 valia mais do que $1. E por 4 anos, que eram 5 prestações, nós acabamos pagando menos do que o valor em dólar, porque o real se valorizou
mais. Então, isso nos ajudou. E outra coisa outro ingrediente foi muita coragem. Até porque eu sempre conto que eu convidei um irmão meu para ser meu sócio, e ele falou, não, Mário, você está louco. Eu não quero de jeito nenhum, não vou arriscar o que eu construí até agora numa empreitada do jeito que você está querendo fazer, é muito coisa. Só que eu já tinha uma convivência muito grande com atividades suínas, e a minha leitura era de que os preços iam disparar. Um plano real ia tornar as pessoas com mais poder de compra, e como a suinocultura tem um ciclo muito longo, ia demorar a atender essa nova demanda. E não deu, foi exatamente assim. Quando nós compramos a unidade, o preço de um quilo de suíno era 52 centavos. Isso foi em abril. Em novembro, valia 94 centavos, com moeda forte. E aí as coisas começaram a andar, e a gente começou a construir aquilo que chegamos até hoje, né? Durante todo o tempo, isso faz parte do nosso DNA, o DNA da empresa. Nós, a todo instante, reinvestimos os resultados e buscamos crescimento, gerar oportunidade para que você possa agregar mais pessoas e possa, com isso, gerando oportunidade de manter as pessoas que são importantes para esse crescimento, né? E através desse lado, vamos dizer assim, que nos permitiu trazer pessoas boas, como nós temos hoje dentro da companhia, a companhia cresceu sempre praticamente a 2 dígitos durante os 26 anos que nós estamos aí pela frente. Hoje, então, nós somos uma empresa de 1.100 funcionários, uma empresa que tem um faturamento acima de 700 milhões, né, uma empresa que, num determinado momento, passou de ser produtora para também ser processadora de proteína suína, né, fez muitas inovações, olhando para um mercado que estava em constante movimento e mudanças, ou seja, nós somos uma empresa feliz por termos acertado. Isso não quer dizer que durante o caminho nós não tivemos uma série de percalços, como todos têm. É importante você estar preparado para essas horas, você superar as dificuldades e nos momentos seguintes você acelerar de novo em termos de crescimento. Sou feliz hoje por ter largado uma empresa boa como eu tinha, Perdigão, um excelente num cargo, onde eu já era diretor, para me desafiar na construção de alguma coisa própria. E eu sempre comento com o meu pessoal, de que é preciso ter coragem e construir uma história de legado. Quem não faz isso, viveu sem ter vivido. Bacana, parabéns. Rápidas palavras aí, a nossa história. Isso. Parabéns, a gente sabe que o Brasil é um país muito desafiador para os empresários, né? Então tem toda uma questão tributária, né? A questão de infraestrutura logística que não é favorável. Então são desafios que muitos outros países não têm, né? Então não é para fracos. Né? Então você está de parabéns. E conta um pouquinho para o pessoal conhecer mais. Quais as marcas que vocês têm, em que estados que a Master está, né? Tem seus produtos que as pessoas podem encontrar os produtos da Master. A Master é a nossa empresa, né? Mas a marca que nós comercializamos nossa proteína é a marca Sulita. E aí a gente tem umas submarcas, né, que fazem parte de lançamentos que a gente fez ao longo do tempo, né? A nossa marca tem 12 anos, né? Ela atende todo o Sudoeste, e nós, além do mercado interno, nós também exportamos para a Ásia e para os países do Mercosul. Temos submarcas como Sabor e Grill, como marcas da faixa gourmet, agora estamos lançando a linha Premium, então tem linha Bom Vitar, ou seja, são algumas submarcas que a gente tem, mas todas sob o guarda-chuva da Master e da Sulita como produtos processados a nível para chegar no consumidor.
Que bacana. Então, né, assim a gente pode ir no supermercado e procurar agora pela marca Sulita, né, que vamos ter certeza de bons produtos. Com então, certeza, né? Isso. Como a gente pôde ver, né, seu Mário nos contou aí, então, a história de sucesso da Master, né, como ele falou, né, só tem sombra para quem planta árvores, então, assim, ao longo desse percorrer tiveram desafios, mas superaram os desafios. E esse ano veio um desafio mundial, né, que não estava aí no radar das empresas e que desafiou muito as organizações a se reinventarem. E como é um segmento de alimento, né, um setor essencial, não pôde parar. Então, a gente convida agora o senhor Mário, que vai falar ali um pouco para nós de quais os processos que foram feitos, desculpa, seu Moacir, quais os processos, né, seu Moacir, seu Moacir Balbinotti, que é da equipe da Master, que teve que enfrentar agora com a chegada da crise, e como que eles superaram isso, como que eles cuidaram da organização, e da continuidade da atividade com toda essa questão da pandemia. Então, senhor Moacir, conta um pouco para a gente. Ok, obrigado da oportunidade. Vou continuar fazendo uso da metáfora que o Mário mencionou, de que a sombra tem para quem planta árvore, mas o fato é que o sol muda de lugar a todo instante, então a sombra vai desaparecendo se você ficar parado nela, né? E a mudança, ela faz parte da cultura da Master. Uma empresa que cresce a 2 dígitos praticamente a cada 2 anos, e num país de crises frequentes, revisar processos e alterar o modus operandi é uma constante. E isso gera um aprendizado que, nesses momentos, fazem muita diferença. Quando veio o Covid-19, o sinal amarelo do nosso plano de atendimento a emergências sinalizou e útil foi esse instrumento nessa hora, porque de forma imediata ele startou o que nós chamamos internamente do nosso comitê de crise. O comitê de crise, que ele é formado pelo grupo de gestores, que são os tomadores de decisão na operação, para que as coisas aconteçam rapidamente. O nosso primeiro posicionamento foi de que era necessário aprender e conhecer o que estava acontecendo de uma forma muito rápida, e buscar informação segura no momento onde elas praticamente não existiam, e além de tomar informações que vinham do mercado e que muitas eram inclusive dúbias, era necessário fazer com que nós orientássemos as nossas equipes do como fazer. A primeira definição nossa foi zelar pelas nossas equipes, era o patrimônio que mais importou no momento e importa ainda. E por quê? Porque eles iam ser os que não ficavam em casa. Toda a mídia, todo o país pedindo para as pessoas ficarem em casa, e nós dizendo para o nosso colaborador que eles fazem parte de uma cadeia que é considerada essencial para a sobrevivência do país e que era necessário nós sair de casa e vir trabalhar. E o segundo fator, além de zelar pela saúde deles, era manter a operação, fazer com que nós não perdêssemos um dia de produção. Como manter a operação? A primeira lógica era não deixar o vírus entrar e estar preparado, porque mais cedo ou mais tarde ele ia chegar. A nossa empresa, originariamente, ela é produtora de suínos. Então, nós temos um corpo de profissionais da área de veterinária bastante forte e competente. E o conhecimento de lidar com a sanidade animal nos ajudou muito a entender quais seriam os passos que a contaminação daria pelo país afora. E isso ajudou a gente a direcionar algumas ações. Nós temos como iniciativa estratégica, através da ferramenta do Stratos, por exemplo, que a Dom Cabral nos ajudou a entender e usamos como gerenciador de plano de ação, hoje nós temos 81 ações que foram sendo identificadas e executadas no decorrer do tempo, algumas efetivas que estão até hoje, outras que demonstraram que o caminho não era correto e a gente as abandonou, né? Mas o relevante foi necessário aprender rápido, decidir rápido e executar imediatamente. Porque não há tempo para esperar, não há tempo para pensar muito distante, né? Ciente da dificuldade dessas medidas de prevenção e de que também fator relevante é a disciplina, porque nós estamos falando puramente do comportamento humano em se cuidar. Use máscara, não saia de casa, cuide onde vai. Isso está totalmente ligado ao comportamento das pessoas. E aí a comunicação, liderado, assumiu uma importância crucial para nós. Falando em líderes, todos nós acabamos assumindo, então, o desafio de aprender, comunicar, executar
em um ambiente seguro. E era necessário transferir essa credibilidade de ambiente seguro para que as pessoas pudessem vir e se sentir bem no ambiente de trabalho. Além disso, as medidas de proteção, todas elas, um exemplo, transporte coletivo, 50% da capacidade. Não tem como esconder, tudo isso agrega custo. E agregar custo num momento de pandemia internacional pode comprometer o resultado. O dia seguinte ele é totalmente imprevisto. Então era necessário que nós, além de tomar todas essas medidas, encontrássemos formas de equacionar o custo, não deixar o impacto do custo entrar para dentro do nosso processo. Nos desafiamos para que cada alteração de processo com fins de segurança tivesse uma contrapartida de encontrar oportunidade. Inúmeras foram as oportunidades pequenas que fomos implementando, principalmente nas gestões de contas, na anatomia das contas e do resultado. Mas algumas foram mais significativas. Um exemplo para compartilhar com vocês. Nós tivemos que dividir o setor nosso onde tem o maior contingente de pessoal. Nós chamamos de espostejamento de suínos, onde desmancha a carcaça. Nós tivemos que dividir em mais um turno, buscando atender o espaçamento e buscando também uma forma estratégica de que, se o problema chegasse dentro de casa, ele estaria impactando uma parte da companhia e não o todo da nossa operação. Nessa divisão, nós acabamos encontrando ganhos de capacidade. Acabamos crescendo em volume, concretizado 13% de aumento de volume. Por incrível que pareça, nessa condição também, os nossos índices de acidente de trabalho sumiram. E o nosso absentismo voluntário atingiu patamares nunca que antes tínhamos alcançado. Acreditamos muito de que houve todo um contexto externo, né, que contribuiu para a conscientização e o cuidado, e um contexto interno muito forte também. A gente se sente satisfeito de poder ter contribuído para com as pessoas aprenderem dentro da companhia como é que elas deviam se comportar para zelar pelas famílias delas. Muito valor teve nesse momento o nosso propósito de produzir alimentos, que é uma atividade nobre, com os valores do campo. A simplicidade, a rapidez, a confiança, a credibilidade, a disciplina foram fundamentais para que a operação se mantivesse. Nós acreditamos bastante de que o nosso transitar nesse mar revolto aí e saindo com o barco íntegro da tempestade, ele se deve muito ao que plantamos. Assim como em crises econômicas, a Masters foi muito bem sucedida pelas parcerias, pela credibilidade que construiu, o trabalho que nós fizemos de formação de liderança no decorrer do tempo, nesse momento nós pudemos usufruir desse crédito. Isso coloca em evidência de que formar líderes é um trabalho que nunca deve sair de foco. E o aprendizado talvez fica, e que não deve ser ignorado em momento algum, é de que constantemente precisamos revisar nossos processos, porque o cenário se altera. Concluindo, lembrando novamente da metáfora que o Mário fez, a árvore dá a sombra, mas a sombra não para de se movimentar. Então, nós não podemos ficar parados, precisamos encontrar novas formas. Claro que tivemos desafio, claro que nós tivemos os casos dentro de casa, convivemos com algumas semanas que foram muito preocupantes, muito mesmo, um contato extremo, uma série de atitudes, de ações com o médico cuidador, com o contato com o colaborador afastado, mas a nossa maior perda de força laboral foi pelos contratantes mais do que com os colaboradores. O deixar em casa pessoas que familiares acabaram sendo contaminados em outros ambientes do que na organização. E acho que isso é fruto de um trabalho de equipe de todas as áreas bastante forte, que não terminou ainda, preocupação muito grande no momento em que a sociedade começa a voltar às suas atividades normais, um novo normal, as escolas, os ambientes, porque a contaminação ainda não está completa, a vacina ainda está por vir, então o desafio continua. Mas até aqui, as ações, as medidas que adotamos até agora, o esforço de buscar oportunidade no meio desse cenário todo, tem se mostrado assertivo. Parabéns para vocês. Muito obrigada pelas suas contribuições, eu acho que foram muito importantes para esse momento de mudança em que tantas empresas precisam se adequar. O senhor falou sobre pessoas e eu gostaria de
entrar um pouquinho mais nesse assunto, e para isso eu convido a Cristiane a contribuir com a gente, porque os maiores ativos de uma empresa sempre vão ser as pessoas, né? E, Cristiane, como é que é nesse momento, passados aí 6 meses de pandemia, como tem sido para vocês continuar com os cuidados? Quais são as boas práticas que vocês continuam trazendo para o dia a dia de vocês? Como tem sido esse processo com as pessoas e com as lideranças? Então, é uma honra poder compartilhar um pouquinho das nossas boas práticas, mas os pilares fundamentais que nós atuamos muito fortemente realmente foram a comunicação e a liderança. Cabe aqui dizer que a comunicação que a gente efetivou foi uma comunicação muito coerente, porque o que faz as pessoas se engajarem, virem trabalhar, deixarem suas famílias no momento que gostariam, ou que estavam realmente numa pressão, em que a mídia dizia para ficar em casa, e mesmo assim elas deveriam vir para o trabalho, é justamente trazer uma comunicação coerente e estratégica com o nosso propósito. Na história da Master, definir o propósito, deixar ele claro, foi algo muito importante. Mas esse ano nós conseguimos respirar o nosso propósito, sentir o nosso propósito, viver e experimentar a cada dia, porque de fato nós falamos todos os dias sobre ele, porque nele estava a nobreza da gente poder vir trabalhar. Como somos atividades essenciais, alimentar as pessoas com os valores do campo tomou uma proporção incrível, onde cada líder se apropriou disso, e ao falar para as pessoas para vir para o trabalho, para se engajar e fazer bem feito, e cuidar da sua saúde, e adotar os protocolos de segurança, isso fazia com que cada pessoa de fato se apropriasse disso. Agora, como estratégia, algo bem importante é qual o canal que a gente utilizou. Então, uma efetividade de primeiro sempre comunicar interno, para depois comunicar externo. Então, essa coerência na comunicação, isso foi muito importante. Definir os canais, então, tanto impressos como os digitais, como de murais, foram significativos. E algo, assim, muito relevante, que o principal canal de comunicação que nós fortalecemos foi o próprio líder. Não existe nada que substitua o diálogo aberto, franco, acolhedor, inspirador de um líder. Então, as pessoas, de fato, se sentiram seguras em vir trabalhar quando o líder falava: venham, que aqui nós vamos construir um ambiente mais seguro do que qualquer lugar que você esteja. Aqui nós temos todos os protocolos de segurança, aqui nós adotamos todas as medidas, nós não hesitamos em nenhum momento de adotar qualquer medida. Isso fez com que nós criássemos ambientes seguros e ambientes que as pessoas viessem trabalhar realmente vestindo a camisa do engajamento para com o nosso propósito. Então, o diálogo do líder fez muita diferença. A humanização, o acolhimento do líder no sentido de ouvir de forma atenta, o aspecto emocional das pessoas, porque as pessoas estavam inseguras. As pessoas não sabiam do cenário, ainda tem incertezas frente a como vai ser a disseminação. Então, o líder era o canal mais verdadeiro, era onde ele buscava uma fonte segura para qualquer protocolo de segurança e para qualquer ação para o dia seguinte. Então, isso criou uma coerência e algo muito forte na nossa empresa, e que fez com que a liderança assumisse o papel primordial, consequência, de fato, de programas que a gente já vinha trabalhando, de alinhamento com a ideologia da nossa empresa, com um posicionamento estratégico, de entender que o patrimônio humano hoje, ele está, de fato, na estratégia corporativa da nossa empresa, mas ele está no dia a dia, na presença do líder, lado a lado, olho no olho com cada pessoa. Então, me orgulha muito cada ação da liderança na ponta, porque nós não paramos um dia sequer. Então, quando nós tínhamos que comunicar, por exemplo, uma data comemorativa como o Dia das Mães, onde a gente incentivava as pessoas a ficarem em casa, nós falávamos que o amor é demonstrado através da distância. Quando a gente tinha que comunicar, por exemplo, os positivados, é como lidar com as consequências de um positivado dentro da nossa própria equipe. Então, era o próprio líder que falava, explicava, acolhia, sanava as dúvidas, e isso realmente foi criando
essa fortaleza que hoje a gente se orgulha de falar, que é a fortaleza da comunicação fluida, clara, estratégica, integrada e principalmente de uma liderança ativa, acolhedora e, de fato, que exerce seu papel de influência e referência para com as pessoas. Então, esses são nossos fatores chaves de sucesso e que nos mantém hoje, assim, muito firmes no nosso posicionamento e principalmente firmes na execução do nosso propósito. Perfeito, Cristiane. Sem dúvida, uma contribuição muito importante, visto que nesse momento tantas outras empresas também estão passando por desafios semelhantes no que diz respeito às pessoas, né? Bom, nós falamos um pouquinho da história da Master, da adequação de processos nesse momento tão desafiador das pessoas, mas a gente sabe que a Master tem uma ligação com a Fundação Fritz Miller por meio do PAEX, o Parceiros para a Excelência. Eu gostaria de chamar agora o seu Mário para contribuir com a gente e explicar um pouquinho de como a Master conheceu o PAEX, quais as mudanças que o programa trouxe para a rotina de vocês, quais as contribuições do PAEX para que a Master continuasse crescendo e sendo referência de mercado. Eu diria que eu começo pelo final com a Dom Cabral. Isso é parte dessa história e dessa preparação, veio com o trabalho junto da Dom Cabral. Há 2 anos, né, Cris, a gente buscou o quê? Até porque nosso planejamento estratégico, lá nós começamos uma mudança estratégica da empresa de passar de produtor rural e nós queríamos entrar num outro patamar que seria uma empresa de processamento de proteína. E isso muda completamente a tua postura, a tua forma de atuar. E nós entendíamos que nós precisamos de ajuda. Então, seu Mário, muito obrigado, né, pela sua fala. A gente fica muito feliz de ter contribuído aí nessa história, mas vocês têm uma empresa de base muito sólida, né? Uma empresa com propósito, que valoriza as pessoas, né? E espero realmente que o PAEX tenha contribuído, né? O PAEX não é uma consultoria, então o sucesso da implementação do projeto empresarial, ele é um projeto construído a 4 mãos, né, com os nossos orientadores técnicos, professores, monitores, junto com seus soldados, como você falou, né? Então, sim, e aos soldados que vão executar o plano e tudo mais, então vocês estão de parabéns por isso, por fortalecer os líderes, está sempre capacitando, se preocupando com a questão da capacitação dessa liderança, né? Que com isso faz uma boa comunicação. Então, isso é um ciclo perfeito, né? Onde vocês se preocupam, têm um propósito claro, se comunicam bem, cuidam da parte humana, né, das pessoas, essa humanização, o respeito com todos os seus stakeholders, né, em toda a comunidade que vocês estão inseridos. Tudo isso faz essa história de sucesso. Então, espero que a gente ainda possa continuar contribuindo ainda muitos anos pela frente aí com os projetos de vocês, e que a gente consiga, junto com seus soldados, atingir todos os objetivos desenhados aí nas revisões de planejamento estratégico e nas ações, os planos de ações e nas monitorias que a gente implementa aí com vocês, né, sempre com o apoio também da nossa equipe, que está aí com os professores, a Cleide, trabalhando aí na regional, né, lembrando que a gente atende toda Santa Catarina, não importa onde a empresa esteja em Santa Catarina, a gente vai até o cliente com professor. E agora, na pandemia, né, não deixamos de atender mesmo virtualmente. Então, seu Mário, e a toda a equipe, a Cristiane, Moacir, a gente agradece muito pela contribuição que vocês nos deram com o compartilhamento, né, das boas práticas da Master, né, que sirva de exemplo para outras empresas catarinenses também. Obrigada a todos. Bom, a gente está chegando ao fim desse bate-papo, só temos a agradecer a Master pelos insights que trouxeram. Sem dúvida foram de grande contribuição, tenho certeza de que outras empresas poderão se inspirar nas boas práticas de vocês. Agradeço também a participação da nossa gerente executiva, Raquel, que apoiou na construção desse bate-papo de alto nível. E além desse conteúdo que você está assistindo aqui, nós temos outros materiais no site da Fundação Fritz Miller e nas nossas redes sociais. Então, não deixe de conferir, deixe seus comentários sobre o que você achou, deixe sua contribuição para a gente também. Nos vemos nos próximos talks. Até lá. Abraço. Obrigada a todos, pessoal. Boa tarde.